Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso e lindo, preenchimento labial. E trouxe aqui para vocês o especialista na área, entre muitas outras da estética, Dr. Pablo Magalhães. Muito obrigado, Pablo. Eu que agradeço, viu? Eu sou formado na Universidade Federal de São Paulo, médico, e hoje eu dou aula também numa pós-graduação de Medicina Estética, a SBRAE, né? E atendo muitos pacientes aí para fazer harmonização facial, harmonização glútea, e vamos aí. Maravilha, e foi lá que eu conheci esse monstro da estética aí, o cara é muito diferenciado mesmo. E Pablo, você também tem uns cursos que você acaba fazendo para outros médicos também, né, na área de lábio principalmente. Sim, eu tenho um curso que eu montei, né? O Esculpindo Lábios é um curso que ele é voltado exclusivamente para médicos, né? Muito porque quando eu comecei nessa área de medicina estética, eu tive uma certa dificuldade, né, em questão de manuseio, questão do procedimento em si. Eu vendo essa dificuldade, via que era de colegas médicos também que estavam fazendo a pós comigo, eu percebi claramente que esse seria um caminho que eu poderia destacar. E aí, depois da pós, meu TCC da pós foi de preenchimento labial, né? Com esse material do TCC, eu peguei e montei esse curso, no qual é um curso que normalmente é no máximo 2 médicos, e eu coloco pelo menos uns 15, 20 pacientes modelo, para que o médico pegue a mão mesmo, faça o procedimento no paciente, né? Claro, com a minha supervisão, para que assim aprenda, que a gente só aprende fazendo, não tem outro jeito, né? É, uma demanda muito grande, né, Pablo? Porque hoje o lábio, por si só, é uma das áreas mais importantes, talvez, da face, né, da beleza feminina e masculina também. Com certeza, né? Fica no terço inferior, na parte de baixo do nosso rosto, né, da nossa face, e no centro, né? Na mulher chama muita atenção, né? A gente olha o olhar e os lábios, né? E isso determina, assim, a gente viu uma tendência de essa questão de estética e de saúde, né? Graças a Deus, principalmente voltado mais para a saúde, que eu acho que é uma tendência que vai se continuar. E o lábio, ele harmoniza com a saúde e beleza, né? Então, a pessoa que, digamos assim, que tem um lábio hidratado, um lábio bonito, aparenta ter mais saúde. Não que, Exato. não que tenha de verdade, mas aparenta ter mais saúde, né? E assim, consequentemente, aparenta ter mais autoestima. E autoestima por si só, como estava conversando, é saúde, né? Exatamente. Uma das coisas que eu observo também, que eu acompanho muito a área de estética, e eu sou apaixonado, é que as técnicas elas evoluem sem parar, né? Então o seu mundo hoje é correria, toda hora pegando uma técnica que alguém colocou, você cria até suas próprias técnicas também, é isso? Sim, o que acontece, né? Toda vez que a gente vai analisar um lábio, a gente tem que individualizar o paciente, né? Então, o que eu uso de base é a critério de proporcionalidade, que a gente fala que o lábio superior tem que ser um pouco menor do que o inferior. A gente fala que é 1:2. Essa é a base que eu utilizo. Mas a gente tem que entender quem é um paciente que está comigo. Por que que ele está preenchendo esse lábio, né? Porque eu acho que ele é muito fino, porque eu acho que ele não tem contorno, né? Porque às vezes meu marido reclamou. Então são coisas que eu tenho que individualizar o paciente e entender, né? Quanto mais eu individualizo o paciente e acolho aquele paciente, melhor vai ser o resultado que eu vou entregar para ele. Técnicas tem um monte, várias. Todo dia nasce uma nova. Eu criei meu próprio estilo, né? Então, assim, o estilo é, primeiro, entender quem é o paciente, critério de proporcionalidade, e depois a gente vê como vai preencher, né? Então, é nessa linha que eu vou. Sempre Sim. entendendo quem é o paciente. Eu já te acompanhei já, sou um fã seu já. Não, e uma das características que eu acho muito legal sua, e é importante eu acho isso, porque não é uma fábrica de fazer lábios, é o individual, é você. Então você tem que ter aquela conversa antes, todo aquele cuidado. Isso é bom para quem está assistindo entender que não adianta você chegar no lugar, eu quero fazer um lábio. Acho que tem todo um preparo e cuidados nisso, então. Com certeza, eu sou médico, né? Eu sempre vou ver a saúde do paciente como um todo, né? Tem pacientes assim que chegam para mim que, por exemplo, um exemplo, né? Tem um herpes labial ativo, né? Esse tipo de paciente eu vou primeiro tratar o herpes labial para depois pensar fazer um preenchimento labial, né? Então, assim, a individualizar o paciente é a coisa mais importante que existe na medicina, né? Não existe uma receita de bolo, né? Para nada, eu diria.
Tem critérios que a gente utiliza, mas falar assim, vou fazer isso, isso, isso. Não sei nem quem é o paciente. Às vezes 1 ml é bom para um determinado paciente, mas é pouco para outro. Exato. Então, entender isso é o mais importante, né? Ou, como eu falei de exemplo, né? O marido do paciente está infeliz que o lábio dela não é carnudo. Cara, desculpa, mas eu acho que o problema não é o preenchimento labial, né? Mas sim a relação que eles estão tendo. Acho que tem que sentar e conversar, não comigo necessariamente. Pode Exato. até conversar no futuro, mas conversar com uma terapeuta, com um psicólogo, para poder ver o que está acontecendo entre o casal. E isso eu só consigo entender quando eu sento, olho para o paciente e vejo, faço uma anamnese e vejo o que ele tem. Exato. Porque Não é criar só. as expectativas dentro do que é real e não do que o Sim, que a pessoa simplesmente quer. sim, não é só sair preenchendo. Isso não existe, né? É um ser Certo. humano, né? Então eu tenho que entender o que está acontecendo com ele, né? Um paciente que está dentro do plano de preenchimento labial, uma pessoa maior de idade, obviamente, né? Tem idade, limite de idade para fazer o procedimento ou não? Não tem limite de idade, né? A gente pode estender, né? Tem paciente que passa comigo com 70 anos que está fazendo preenchimento labial. Assim como tem, Sensacional. assim como tem paciente de 19, 20 anos que acha necessidade e também está fazendo. Então, assim, é bem tranquilo, né? A gente usa o ácido hialurônico para preencher, né? O ácido hialurônico é um produto que ele é absorvível pelo nosso organismo, existe no nosso organismo, né, entre as células, né? Ele é muito hidrofílico, ou seja, ele gosta bastante de água. Então, assim, ele vai hidratar a região, além de dar volume, né? Claro que a gente tem que sempre indicar o ácido hialurônico correto para o preenchimento labial, né? Que existe uma gama de ácidos hialurônicos, né? Então, cada um vai ter às vezes, uma função distinta, uma característica distinta que muda o resultado. A gente gosta de falar que é um G-Prime. G-Prime é um nome bonito para se dizer que é a densidade do ácido hialurônico, tá? Quanto mais reticulado, ou seja, quanto mais densidade, a gente pensa em usar estruturas mais para sustentação. Quanto menos reticulado, quanto menor a densidade, a gente pensa em rugas mais finas. Um intermediário, a gente pensa num preenchimento labial. Então, assim, cada ácido hialurônico tem a sua indicação correta, né? E é assim que a gente vai direcionar. Um paciente, por exemplo, que já tem um lábio carnudo, a gente não pensa em colocar mais volume, né? Ou seja, mais denso esse ácido hialurônico, porque talvez fique desproporcional, né? E a proporcionalidade conta sim, né? Porque senão a gente vê aqueles casos que o paciente está com um preenchimento labial que parece duas salsichas, né? Duas linguiças. E se não é raro a gente ver essas bizarrices na E internet. exato, e assim, isso é muito inestético, né? Então, assim, não é muito bonito, digamos assim. Sim. Embora já apareceu pacientes para mim querendo ficar daquele jeito, né? Eu sempre converso com o paciente, tento entender o que está acontecendo, por que ele quer desse jeito, né? Quais foram as referências dele, né? E normalmente, como eu falei, eu sempre acolho o paciente. E se ele achar que realmente quer desse jeito, quer muito desse jeito, tudo bem, a gente senta e conversa e dependendo até faz, tá? Entendi. Mas assim, com moderação, com naturalidade, né? Eu tento sempre deixar o mais natural possível. É o que eu sempre falo, é para valorizar a beleza do paciente e não meu procedimento, né? Exato. Então isso são coisas importantes. Mas nessas expectativas de paciente, eu falo porque é natural do ser humano. A gente quer um resultado daquele tipo, daquele outro e tudo mais. Acontece às vezes chegar algo que você chega a negar, fala, olha, não tem como eu te entregar isso, paciente. Claro, claro que chega. E eu sou bem sincero com meus pacientes. É normal falar, não vou conseguir fazer desse jeito. Quero o lábio da Angelina Jolie. Desculpa, você não é Angelina Jolie, você não tem estrutura facial para isso, né? Não vai combinar com você. E por que você quer dessa mulher? Você não quer o seu? Por que a gente não pode melhorar o seu, né? Vamos fazer você virar referência nacional e internacional de lábio. Não precisa ser o dela. O dela já passou. Exato, vamos valorizar a sua beleza. Você já é uma mulher linda, vamos deixar você mais linda ainda. Então, assim, eu sempre, às vezes, se eu percebo que o paciente não, que quer, porque quer, eu às vezes falo, não quero, eu acho que não vai combinar com você, né? E assim, tá tudo bem, né? Lembrar que não é um procedimento que ele é eletivo, né? Ou seja, ele não é uma emergência nem nada, é uma escolha, é uma opção, né? Sim. Então, assim, eu posso falar não e o paciente vai estar tudo tranquilo quanto a isso, né? E uma outra questão da expectativa, às vezes a pessoa busca aquele resultado
É comum também você dar sugestões de você harmonizar outras partes do rosto para chegar mais dentro do que a pessoa quer? Sim, né? Como eu comentei, na face a gente tem critérios de proporcionalidade. E às vezes, por exemplo, só preencher o lábio não vai ser o suficiente. A gente tem que preencher talvez toda a estrutura, né, perilabial que a gente fala, né? E às vezes também até o nariz, dependendo. Então, olhar para o paciente, analisar esse critério de proporcionalidade e dar a indicação correta do tratamento para ele, né? Entendo que eu faço isso como um tratamento, não é só uma questão estética. E às vezes tem que preencher demais regiões, ângulo da mandíbula, região de mento, que é a região do queixo, né? Nariz, região dessa parte que seria o buço, né? E geralmente dá para fazer no mesmo procedimento. Com certeza dá para fazer no mesmo procedimento, tá? O que eu não faço assim, por exemplo, é colocar muito volume no mesmo, principalmente na questão do preenchimento labial, eu não coloco muito volume na mesma sessão. Eu gosto de deixar um espaço de pelo menos 15 dias. Tá. Por quê? Lábio é uma região muito sensível, tem artérias, tem vasos, né, tem nervos, que se você coloca muito produto, você expande esse produto, você pode comprimir esse produto, e aí é onde vai ter as complicações, né? E infelizmente elas acontecem, muitas nem aparecem, mas quando aparece, recentemente tiveram algumas, né? Podem ser uma desgraça sem tamanho para a vida da pessoa, né? Medicina estética, procedimentos estéticos são procedimentos sérios. Não dá pra gente banalizar. Tem que ser feito com um médico qualificado, tá? De verdade. Porque o médico qualificado não é aquele que faz o lábio mais bonito, mas é aquele médico que sabe resolver a complicação quando existe. Eu acho isso fantástico. E se você resolve essa complicação, você é um médico altamente qualificado. Você é um profissional que é muito bom no que faz, tá? Porque, assim, como eu falei, só não acontece para quem não faz complicações, Certo. tá? O meu primeiro paciente não foi nenhuma complicação, né? Mas formou nódulo, né? Isso não é complicação, não isquemiou, não necrosou, não foi nada disso, formou um nódulo. Eu tinha que resolver esse problema desse nódulo com o paciente, tá? Como foi feito com ácido hialurônico, a gente aplica uma enzima que chama hialuronidase, essa enzima degrada, né? Tá tudo certo, ok. Só que essa mesma enzima, tem pessoas que é muito sensíveis a ela. Pode dar uma reação alérgica, um choque anafilático. Então, eu, como médico, sei também resolver essa complicação. E com a estrutura à disposição. Então, assim, como eu falo, medicina estética, a área da saúde, tudo que você vai colocar no seu corpo é uma coisa muito séria, né? O nosso corpo é o nosso templo, né? Então, assim, o paciente tem que entrar no meu consultório saudável, sair saudável e mais bonito. É isso. Simples. Ponto. Maravilha. E uma outra curiosidade agora, eu tenho observado mudando muito a procura masculina também, inclusive por procedimentos como o lábio, que antigamente eram a falar, não, não, não é normal. E hoje está tendo muito, né? Sim, graças a Deus, né? Eu acho que a gente está tirando essas barreiras de preconceito, né? Homem tem que se cuidar também. Isso é cuidado, autocuidado, né? E aparece sim muitos pacientes para mim que, meu, doutor, eu tenho um lábio muito fininho. Eu não queria arco do cupido, nada disso. Eu queria só que meu lábio aparecesse, né? Principalmente quando eu sorrio, às vezes ele desaparece, só aparecem meus dentes, né? E é uma É. coisa comum. E aí eu falo, não, tudo bem, amigo, vamos deixar natural, que combine com você também, né? Sempre agindo da naturalidade, né? Assim como também aparece aquele, não, doutor, eu quero aquele lábio com arco do cupido, bonito também, e vamos que pra cima. Eu falei, tudo bem. Agora até você falou de lábio, o arco do cupido. O que que é o arco do cupido? O arco do cupido. O arco do cupido é esse Mzinho, esse V que existe, né, na parte superior do lábio superior, bem centrado na linha do nariz. E na mulher é o que chama a atenção, É muito né? bonito, É né? muito bonito, é onde que eu falo que a gente tem que esculpir o lábio, né? Porque tem que deixar esse desenho assim bem marcado. E quando aparecem para mim, geralmente, que às vezes o paciente já tem um lábio carnudo, né? Ela fala assim: ah, não, eu queria que você deixasse o arco do cupido mais evidente. Ou seja, seria um contorno que eu vou fazer, né? Ali é um contorno que a gente preenche fazendo contorno. E dá para fazer, é bem tranquilo, é um procedimento que eu praticamente acho que é tranquilo, né? Embora eu sempre falo que lábio, na minha opinião, é o procedimento mais complicado na situação que você tem que... O que você vai entregar para o seu paciente
tá? Porque às vezes o paciente tem uma expectativa muito alta e você fala assim, não vai ficar desse jeito, né? Vai ficar desse jeito aqui, né? E assim, você tem que unir, tem que casar. Mas eu imagino que tenha muitos casos que naquela teimosia, não, eu quero assim, você convence e faz, e a paciente às vezes até fala, olha, ficou, doutor, você me surpreendeu, me entregou a quem, além, né? Não a Sim, quem, sim, além do sim. que eu desejava. Eu gosto de falar às vezes assim, quando eu conversando com o paciente, confia que dá certo, né? E assim, eu sempre dou retorno, tem meus pacientes sempre tem retorno. O paciente comigo sempre tem que voltar comigo porque eu quero ver o paciente, mesmo que eu não faça nada, eu quero ver. Então no retorno, eu falo assim, no retorno se precisar, a gente coloca um pouquinho mais. Eu sempre falo isso pra eles. Sim, legal. Mas geralmente dá o terceiro dia, eles mandam mensagem, né? Doutor, tá perfeito. Eu falei, mas tudo bem, mas eu quero ver você mesmo assim, né? Tá perfeito, eu acho que você acertou em tudo. E geralmente é nesse caminho, né? Assim como também às vezes aparece, doutor, acho que eu queria um pouquinho mais, tem como? Vamos conversar, né? Dependendo, a gente coloca assim. Mas sempre em 2 etapas eu gosto de fazer, por questão de saúde mesmo, questão de também o paciente se acostumar, né? Lembrar que é o rosto, a nossa fisionomia, ela tá às vezes 30 anos com o mesmo rosto olhando no espelho, então assim, para ela se reconhecer também, às vezes ficou com o lábio muito carnudo, não me reconheço, isso já apareceu para mim também. E eu tenho que dizer, calma, vai desinchar, não vai ficar assim. É uma das que eu ia perguntar. Quanto tempo, em média, você faz um procedimento, imagino que dá uma inchada. A pessoa Sim. sai de lá, ou aquele beição, às vezes feliz, às vezes preocupadíssimo. Quanto tempo demora mais ou menos isso aí? Ó, o inchaço, aquele edema, né, do primeiro momento é nas primeiras 24 horas. Então, no primeiro dia fica bem inchado, né? Depois disso começa a desinchar. Em 15 dias a gente já tem um processo de cicatrização, um processo que o lábio que como vai ficar realmente, né? E a durabilidade do ácido hialurônico, em média, dura 1 ano, né? 12 meses, né? Tem uns ou outros que acaba durando um pouquinho mais, durando menos, mas isso assim, em média, é 12 meses. E esses primeiros dias são os primeiros dias que tem que ter maior cuidado com o paciente, né? E por isso que eu sempre eu explico para o paciente o que é, eu sempre entrego uma orientação escrita. Geralmente, quais são esses cuidados até? Primeiro cuidado, né? Como eu falei, o ácido hialurônico ele é hidrofílico, ele gosta de água. Então, Sim. quanto mais água você beber, quanto mais água você se hidratar, melhor vai ser o resultado, mais duradouro vai ser o resultado, tá? Outra coisa que você tem que evitar morder os lábios, né? Principalmente nas próximas Não 24 pode horas. sensualizar nos primeiros dias. Não recomendo, porque é onde pode formar nódulos, né? Sim. Porque assim, quando a gente faz um preenchimento, seja com agulha ou com cânula, né? Eu faço mais com agulha, a gente cria um vale e a gente coloca o ácido hialurônico e aí a gente vai depositando e no final eu faço uma massagem para posicionar o ácido hialurônico corretamente. Você se molda. Você molda, literalmente. Você não só aplica, como tem que moldar Tem que depois moldar. e organizar. Tem que moldar, porque se não moldar corretamente, esse vale que se formou, ele não vai sentar o produto corretamente. Entendi, né? fica irregular. Irregular. Se eu nessa esse molde no final que eu faço, consigo ajustar o ácido hialurônico, ela mordendo também vai conseguir. Você tá entendendo? Perfeito. Porque Não vai pode ficar morder. apertando e nem mordendo. Não recomendo isso, pelo menos nas 24 horas. Depois de 24 horas, por que 24 horas? Porque já teve aquele processo de macrófago, aquele processo inflamatório, já começou um processo de cicatrização, né? Então, assim, depois disso, tudo bem, né? Evitar você também morder, nada de exagero, mas hidratar e evitar morder são os principais cuidados, né? Tô com a boca torta, acho que eu beijei demais. Não exagera, não exagera. Eu falo. Quando a gente tá dando curso, né, pros outros médicos, a gente sempre fica brincando, né? Você já falou que não pode beijar por 2 meses? Desespero da O pessoa. paciente fica olha assustado, né? Mas assim, não existe, tá bom? Mas assim, nas próximas 24 horas, né, tomar esse cuidado, né, de se hidratar, evitar morder os lábios, né? Evitar traumas no lábio também. Dói né? depois? Sente dor local, não? Normalmente não dói, né? Depois não dói. Durante o procedimento a gente faz anestésico. Eu, particularmente, faço um anestésico tópico, certo? E deixo ele agir por 15 minutos. E depois ainda faço um anestésico intraoral, né? Então, assim, eu gosto de deixar bastante anestesiado porque lábio dói. Entendi. Né? Às vezes a gente mordendo o lábio já sente uma dor. Exato. Então, você imagina você colocando uma agulha, uma cânula que seja, vai doer.
tá? Certo. Então você tem que fazer um bloqueio, fazer um anestésico para que o paciente esteja confortável e não tenha esse desconforto assim ou trauma, né? Uma vez que você provoca uma dor muito intensa no paciente, ele não vai voltar com você. Então Sim. assim, E isso nem vai daí querer fazer o procedimento de novo, não muitas vai, vezes, né? Então assim, então você tem que deixar o paciente confortável, né? Sim. Então você faz esse anestésico tópico, eu faço ainda o bloqueio, tá tudo certo, né? E esse anestésico que você falou, bloqueio, ele é anestesia pela boca, ele anestesia o lábio inteiro. Você consegue anestesiar o lábio inteiro. Sim. A parte superior a gente anestesia intraoral, né? Visando bloquear essa parte do ramo do nervo infraorbitário, né? Então a gente é intraoral. Então a gente faz o bloqueio, o lábio superior ele acaba baixando assim, né? Porque tá anestesiado. Dá E relaxada. embaixo é na região do mentoniano. Então a gente aplica intraoral também na região mentoniana, ele também relaxa, né? O intraoral dói menos do que pela pele. Com certeza. Além de doer menos, uma vez que você enche todo o critério de proporcionalidade importante para esse paciente, se a gente faz pela pele, às vezes incha de uma região ou outra, e às vezes o paciente fica um pouquinho torto no Olha, inchaço. interessantíssimo. E isso daí já, quando você for preencher, talvez já apresenta alguma diferença de um lado para o outro. Por isso que também, antes de fazer tanto anestésico tópico quanto anestésico de bloqueio, eu marco, converso com o paciente, olha, eu vou preencher aqui, né? Vai ficar desse jeito aqui, a gente tem uma programação de tratamento para o seu lábio desse jeito. Tudo bem? Você concorda? Concordo, doutor, confio em você, vamos lá, certo? Aí eu passo anestésico, aí eu faço o bloqueio, porque o bloqueio também relaxa, né? Então, Entendi. como já está marcado antecipadamente, então assim, a gente vai pelo aquele caminho, tá tudo Então, certo. habitualmente, vocês não mudam de estratégia durante o procedimento. Você Não. tende a manter. Eu mantenho essa estratégia, né, até o final, né? Ah, sobrou produto, que às vezes pode acontecer disso, né? Eu gosto de fazer no canto da boca, principalmente para aquele paciente que tem um sorriso triste, um leque aqui nesse cantinho, nesse canto também, para poder levantar um pouquinho o Legal, canto muito bom. do lábio, né? Mas isso já como pode dizer assim, É um é bônus. um bônus, né? É um avanço que eu aplico no paciente. Se sobrou produto, se não sobrou, eu também já não faço. E do lábio ainda, dos cuidados, você falou isso. Por exemplo, tem pôr gelo depois, algum cuidado tópico, algum creme específico que você passa ou não precisa? Não precisa. Eu falo pro paciente que nas próximas 24 horas evitar passar batom, algum creme no lábio. Porque assim, a gente acabou de furar, né? Então é uma ferida aberta, digamos assim. Não é uma Por ferida, né? menor que seja, né? Mas é uma lesão que a gente provocou na pele. E essa lesão, se a gente coloca algum produto que pode contaminar, pode gerar alguma infecção. A própria, às vezes, irritar, né? Às vezes um produto que Sim, sim. irrita, né? Sempre faço, uma vez que eu passo o anestésico tópico, né? Passei o anestésico tópico, eu faço asepsia com clorexidina, é importantíssimo isso. Por mais que fala, nossa, mas o lábio é uma região de mucosa, uma região contaminada. Sim, mas quanto mais asepsia a gente tiver, menos complicação a gente vai ter na vida real. Isso eu falo pra tudo, né? Sim, A gente é médico, a gente sabe disso. E uma matéria do nosso terceiro ano de faculdade é isso: asepsia, lavagem de mãos. Isso aí é uma coisa que é básico, né? exato. Então, E eu tenho observado muito aí poucos cuidados, né? Mudou muito isso. As pessoas estão levando muito na deixa pra lá e vão fazer. tá banalizado. Perigoso, Tá exatamente. banalizado no básico, né? Então, assim, por exemplo, usar uma máscara. Eu tô falando aqui com você, eu tô jogando partículas de saliva. Eu não posso estar falando com o paciente desse jeito. Tá errado. Tá Sim. errado, né? Então, assim, ainda mais que eu vou perfurar o paciente, isso não existe, né? Usar uma touca, usar máscara. É assim, você pode ver até meus vídeos no Instagram, todos quando eu estou fazendo algum procedimento, eu estou desse jeito. Você não está desfilando com o seu Não. melhor chapéu. Você Hum, está tô no parâmetro. tá trabalhando. Tô trabalhando, muito graças à minha formação, né? Formada na Federal de São Paulo aqui, então assim, eu lembro até o professor até hoje, o professor Muched, eu não sei o nome do professor. Ah, Ele é. cobrava muito isso da gente. E isso é o básico, isso daí que na verdade que mudou a medicina, né? Lavar a mão com água e sabão é o que mudou a medicina, né? Exatamente. Outra coisa do preenchimento, dos cuidados. A gente falou aí, o paciente volta, então, daí a 2 semanas com você 2 semanas, atualmente. eu peço 14, 15 dias em média para voltar comigo para eu ver como que ficou.
Tá. né? E aí pode fazer o procedimento depois desse 15º dia para fazer esses refinamentos, esses Sim. cuidados a mais. Pode, né? Às vezes o paciente tem um lábio muito fino, né? Aí que acontece? Não vai usar 1 ml, vai usar 2 ml. Vamos fazer meio que a prestação, entendeu? Então, assim, primeiro a gente coloca esse primeiro 1 ml para dar aumentar o volume mesmo, né? Para dar um pouco de projeção. E depois a gente pensa em fazer um refinamento, deixar mais detalhado o lábio do Dá o paciente. contorno Dar um contorno. completo. É até mais interessante. Achei Sim. legal essa possibilidade, porque tentar fazer tudo de uma vez e depois você não tem como ajeitar. Não. E assim, se você tentar fazer tudo de uma vez, os riscos aumentam. Como eu falei, pode ter compressão de vasos, né? Onde tem compressão de vasos, você pode também ter isquemia nessa região, é onde que começa a dar intercorrência, Sim, né? exatamente, perfeito. Outra coisa que é a dúvida muito grande, né? Você falou do ácido hialurônico, Sim, um produto bem seguro, vamos dizer assim, né? sim. Se bem aplicado. Só que a gente tem nos preenchimentos também outros produtos, e um deles é o PMMA, que é um produto sintético. Então, aquela guerra, né? Pode, não pode? No lábio, pode? Não, olha, sinceramente, não. A gente não indica que coloque um produto sintético como PMMA em mucosa, tá? Então, assim, na verdade, o PMMA tem uma característica de bioestimulador de colágeno também. E nenhum bioestimulador de colágeno a gente também coloca em mucosa, tá? É um produto que ele é seguro quando tem a indicação correta, né? E quando ele também é feito com um médico que sabe o que está fazendo, Perfeito. tá? Eu aplico o PMMA no glúteo, em determinados pacientes. Geralmente, o paciente que vem comigo através de colocar esse produto, eu peço exame de sangue antes, eu tento entender quem é esse paciente, qual que é o motivo que ele está querendo colocar um produto que é definitivo, né? Então, assim, a partir disso, eu direciono a quantidade, né, de produto que eu vou colocar com a indicação correta. E tudo isso na vida que a gente faz, na parte da área da saúde, né? A gente tem que dosar tanto de um medicamento quanto de um produto. Isso é normal. Mas o PMMA no lábio, por que não? Você prefere não fazer? Aliás, acho que ninguém deve fazer, deveria fazer na minha cabeça aqui. Porque, assim, por ele ter uma característica de estimulação de colágeno, né, e de aumentar a vascularização na região, pode demasiar muito. Pode, às vezes, dependendo, o paciente não gostar. A partir do momento que o paciente não gosta, o que você pensa no primeiro momento? Vamos tirar ele, E como né? é que faz para tirar? Então, aí é só cirurgia plástica. E olhe lá, né? E olhe lá. Rosto, normalmente eu não coloco PMMA, tá? Porque rosto, ele é muito, como vou dizer, depende muito do tempo, né? Às vezes tá na moda agora do lábio carnudo. Daqui 5 anos não tá mais nessa moda, Sim. entendeu? Tá na moda da rinomodelação ou daquela harmonização exagerada. Então daqui 5 anos não tá, que nem hoje não tá mais de colocar tanto volume no rosto, né? Entendi. Hoje a gente tá buscando algo mais natural. Então, assim, eu prefiro não colocar, uma segurança minha com o paciente, né? Mas eu entendo que às vezes tem algumas indicações, principalmente em pacientes mais idosos, que talvez seja o caso de colocar, né? Não necessariamente no lábio, tá? Não no lábio, na verdade. Mas em outras regiões, que às vezes tem muita perda de estrutura, até óssea mesmo, Sim, às né? vezes uma cirurgia, um trauma, um Sim, acidente. então assim, tem a sua indicação correta, né? Então, é sempre entender quem é o paciente. Como eu falei, a anamnese é o mais importante. Não é tanto a técnica que eu vou utilizar. Isso é mutável. Agora, entender o paciente, quem é o meu paciente que está vindo, por que ele está procurando isso é importantíssimo, né? Tem algumas correções de assimetria que, assim, só com PMMA mesmo que vai ficar muito bom. E é isso. Não tem muito para onde Entendi. correr, Ele não entendeu? é um bicho também de 7 cabeças, Não, né? Deve ser evitado em situações específicas. exatamente, se fosse, não seria liberado pela Anvisa. Lembrando que também a gente usa muito PMMA na ortopedia, como cimento ósseo, numa Foi concentração até muito. onde começou, até acho que antes É, da estética, né? sim, acho que foi em 1945, se eu não me engano, faz muito tempo que tá na medicina, entendeu? E até hoje é utilizado numa concentração muito maior do que a gente pensa em utilizar para fins estéticos, né? Então, assim, é uma concentração normalmente de 90%, né? Então é um cimento ósseo mesmo, né? Entender que ele também não é absorvível, entender que, assim, a gente tem que acompanhar o nosso paciente com questões de hipercalcemia, né? Porque como ele é um bioestimulador muito forte, ele pode gerar um pouco mais de cálcio no nosso organismo, né? Então, pra gente hoje que tá com uma cultura de supervitaminose de vitamina D, né? Doses altíssimas de vitamina D, que também causa hipercalcemia, mas ninguém comenta disso, né?
Então, Porque a vitamina D está 100% relacionada à absorção do cálcio, né? exatamente, tá 100%. Então, se você coloca uma dose muito alta, você vai ter hipercalcemia, então você vai ter uma lesão pré-renal, né? Isso para vitamina D. Se a gente associar esse produto, PMMA, com esse outro, com certeza realmente é um perigo, Sim, né? todos os cuidados necessários. Mas o PMMA, eu imagino aqui de face, que o envelhecimento nosso mesmo, perda de colágeno, tudo aquilo, alteração óssea, né, na face, A gente tudo. tem uma absorção Se a óssea, gente né? coloca num paciente jovem, talvez seja um problema futuro também, né? Porque esteticamente você vai ter que corrigir cada vez mais difícil, às vezes, não? Sim, né? Então, assim, por isso que o paciente tem que ter a orientação correta e a indicação correta, né? Perfeito. Paciente muito jovem, não, sabe? Vamos tentar com ácido hialurônico, vamos colocar bioestimulador de colágenos temporários, né? Ajuda bastante, melhora bastante, né? Paciente que está mais com a perda óssea muito avançada, aí a gente pensa em esses mecanismos, né? Então, assim, a indicação é o mais importante. Tem os seus motivos. Não, porque é É, muito importante. Eu não estou querendo aqui. Eu imagino que muita gente use PMMA, sim, inclusive a gente teve professores, né? Que eu fiz a parte estética, o Pablo foi meu orientador aí, tive esse privilégio de realmente ter professores que usam muito. sim. Mas é o que eu percebi, você chamou a atenção. São casos que eles selecionam com muito cuidado também, Sim. né? Como eu falei, eu sempre peço um exame de sangue antes para ver que o seu paciente está tudo bem, né? Para ver se está tudo ok, né? Então, assim, é importante isso. Agora, no final do mês, vai ter um congresso só de PMMA, só para você Que entender. legal. Só de PMMA, Bora lá, tá? quero ir, pô. Então, que é o BIOS, né? Dia 30 e 31, né? E, assim, eu fui convidado a participar dele e tal. E, assim, no Brasil também só existe duas marcas, tá? Do PMMA para esses fins, né? Que é a Biosimetric e a Line Safe. Não existe mais nenhuma outra, tá? Então o Então é controle rigoroso, é né? rigoroso e tem que ser só feito por médicos. Então o que a gente percebe que hoje nessa parte de estética está muito banalizado, que fala, fulano de tal colocou, mas ele não é um médico. Então eu já não sei se é esse produto mesmo, né? Entendi. É difícil isso. E é um produto que ele tem quase o mesmo preço do ácido hialurônico, tá? Que é muito mais barato. Não, não é barato, Não é. tá? E Não. a grande dúvida, questão de valor porque você falou que é definitivo. Às vezes a pessoa vai naquela, ó, já quero fazer e não quero gastar mais. Exatamente. Só que isso aí pode ser um marapuca, uma armadilha, né? Exato. E assim, a quantidade também é importante, né? Saber quanto que colocou de produto, né? Então, assim, ele tava tudo bem, tava tudo. Ela é um paciente que era saudável, né? Isso é importante. Tá. E no tratamento, então, com ácido hialurônico do lábio, Hum, voltando aqui. Eu consigo mexer no contorno, no volume. certo. Mas e nisso aí, um dos focos de vocês, que eu lembro muito bem de falando, a simetria talvez seja o mais importante É, do próprio lábio, né? do Nem com a próprio lábio. proporção. A gente fala que assim, às vezes as pessoas, elas têm, não são simétricas, né? Elas são assimétricas. E é normal ser assimétrica, isso é o normal, né? Se for simétrico, na verdade, vira uma patologia, né? Então, assim, às vezes, o que acontece? Tem um lábio que tá mais baixo do que o outro, ou o de cima tá maior que o de baixo, né? Então, isso daí a gente tem que sempre começar corrigindo a assimetria, para deixar ele mais parecido com o outro lado, né? Para depois sim pensar na questão de volumização, né? Então a gente olha a questão de proporcionalidade, olha as assimetrias e vai nessa linha, tá? Certo. Então são processos, são etapas, né? Que a gente vai fazendo quando a gente vai preenchendo com ácido hialurônico, né? Eu particularmente gosto de preencher mais com agulha, porque eu acho que a gente esculpe melhor o lábio, a gente define melhor o lábio com agulha, tá? Mas se vai mexer com agulha, você tem que aspirar antes, né? Eu sempre falava isso, né? Aspire Sim, não antes, vai jogar dentro do não vaso. vai jogar dentro do vaso, porque assim, a maior complicação quando você mexe com agulha é você pegar um vaso e ocluir ele, né? Com um produto mesmo. Tá? Então, você aspirando, você vê se vem sangue ou não. Não veio sangue, daí por diante você pode Muito retroinjetar, mais né? seguro. É mais seguro. E nessa questão de assimetria, vocês conseguem, às vezes, tratar assimetrias, pessoas que passaram por acidentes labiais, uma mordida de um cachorro, lábio leporino já operado, tudo isso é possível também? Com certeza. Na verdade, isso é o mais legal que eu acho, porque você muda a vida da pessoa, né? E isso me deixa muito feliz, muito realizado no que eu faço, no que eu sou apaixonado por fazer. Eu sempre quis fazer medicina na minha vida, desde os 7 anos de idade.
E foi indo, né? Muito porque na época eu era muito atentado e ia muito direto pra Santa Casa da minha cidade, né? E aí foi indo, eu estudei a vida inteira em escola pública. Quando eu mudei aqui pra São Paulo, fiz 6 anos de cursinho pra poder entrar na Federal aqui de São Paulo, né? Entrou muito bem, Então, tá bom. assim, foi uma coisa que foi acontecendo e com o intuito sempre, pra mim, medicina, ser médico, ajudar uma pessoa diretamente, é uma profissão mais é, gratificante que me deixa muito feliz. Pra mim é a melhor profissão do mundo, tá? Sim, De sim. verdade. Tô apaixonado também. E quando você faz isso com um procedimento, melhorar a vida de uma paciente com um procedimento, cara, isso é incrível. Tipo assim, o paciente fala, doutor, você é maravilhoso. Você fala assim, você vê a funcionalidade, né? Você vê que você corrigiu não só um fator estético, que é importante, mas às vezes a funcionalidade em um procedimento que você tem conhecimento técnico-científico para realizar. Então, cara, isso daí é uma coisa que eu fico muito feliz. Não, e você falou da funcionalidade, isso chama atenção, não é só a estética, porque o lábio ele é importante para alimentação, Com para, certeza. né? Eu estava lendo há muito tempo, até lembro até para questão de relacionamento, de carinho, beijo, tudo. O lábio é um lugar fundamental do corpo, né? É uma mucosa que ela é rica em terminações nervosas, né? Então a gente tem sensibilidade nessa região. E assim, é uma região que é isso que você falou, serve para alimentação, né? Como que um paciente às vezes vai sugar um canudinho, né? Se não tiver a mucosa do lábio, não tem como, Exato, é verdade, não, não faz a oclusão. não faz oclusão. Então, assim, são coisas que isso tudo faz a diferença, Ma- né? Maravilha. Agora, a gente falou do PMMA que dura para sempre, mas, doutor, eu quero, você falou do ácido hialurônico e tal. A duração em média, então, é por volta de 1 ano. Um ano. E muda de pessoa para pessoa? O que que é característica de uma pessoa e de outra pode fazer absorver mais rápido ou não? Olha, não tem uma relação direta, tá? Mas assim, quando a gente fala que absorve, não absorve 100% também, tá bom? Ah, Tá? legal. Então, assim, tem um estudo inglês que mostrou, fez uma ressonância em um paciente, 5 anos depois de ter aplicado uma vez o ácido hialurônico, não era no lábio, era na região do esgomático aqui, e a marca, né, o ácido hialurônico estava presente ainda, Sim. tá? E no lábio é a mesma ideia. Então, por mais que seja um produto que seja absorvido, você vai diminuir o volume, porém, falar que vai sumir 100% não some, tá? Então pode ser que ela faça um procedimento com você hoje, daqui a 1 ano ela volta e ela precisa fazer um volume até menor. Às vezes sim, às vezes só um contorno. Ou, como às vezes aparece pra mim, doutor, não tá bom, acho que não precisa fazer mais não. Eu falei, tá bom, Segue o jogo. segue o jogo, tá tudo bem, né? E assim, um produto absorvível que eu tô falando, ácido hialurônico. Sim, porque ele também faz, você falou, um pouco de bioestimulação local. Então ele vai estimular É pouca, mas sim, ajuda um ele tem essa pouquinho. característica, né? Então, assim, ele tem uma durabilidade. A empresa, o laboratório fala 12 meses, 1 ano, né? Mas, assim, eu já vi casos que duram mais. Assim como eu vi casos também que duram menos. Não tem uma relação direta. Atividade física em excesso, tal, porque aumenta o metabolismo, pode ser um fator às Pode vezes? ser, né? Mas eu falo mais que a questão da falta de hidratação, né? Porque o ácido hialurônico ele é hidrofílico, ou seja, ele gosta de água. Se a pessoa não se hidrata corretamente, talvez o efeito, né, seja menor, né? A duração seja menor. E isso é uma coisa que é a única coisa que fala relacionada diretamente, É, porque né? a hidratação, e você diz, como ele está lá, a hidratação não é só nas primeiras 24 horas, como você falou, é sempre. Não, é sempre, né? A gente tem, o ideal é a gente se hidratar bem, né? Beber água e tudo mais, isso é o mais correto, né? E, como eu falei, ele é um hidrofílico, ele gosta de água, ele chupa água, né? Ele vai ficar mais hidratado desse jeito. E estando hidratado é onde aparenta que está mais saudável. Mulherada querendo economizar agora, tá bebendo 1 galão de água já. Falou, não, já fiz, é para durar 1 ano e meio, meu. Eu falo, uma das orientações é beber bastante água nos próximos 15 dias para ter um resultado melhor, né? Mas isso daí, na verdade, a água a gente tem que sempre se hidratar, né? É questão de Não, saúde, né? Não lógico, com tem, né? certeza. E em termos de manutenção, tem que tomar algum cuidado, pensando aí passados meses, passar algum creme, algum cuidado a mais, olha, ó, fica tranquila que é o básico mesmo. Não, não tem nenhuma um cuidado assim. Uma coisa que acontece, e as pessoas às vezes não sabem identificar, é ETIP. Não sei se você já ouviu falar porque eu ensinei isso pra você. Obrigado. Mas
É um edema transitório intermitente persistente. Que é isso? Quando a gente coloca ácido hialurônico, não só para lábio, mas para toda a região que a gente coloca ácido hialurônico, depois de uns 30 dias ou 60 dias que seja, ele pode edemaciar de uma forma exagerada, principalmente se o paciente começa a ficar gripado ou algum sinal de algum vírus, né? Muito porque o nosso organismo meio que reage, ele entende que esse ácido hialurônico é um corpo estranho e eu tenho que meio que expulsar ele, né? Mas tem tratamento com corticóide, normalmente a gente passa, né? Para poder diminuir esse edema. E é transitório também, não é uma coisa que fica por muito tempo, né? E isso geralmente 30 dias depois que se faz um procedimento e se tem algum fator, por exemplo, de infecção, né? Não necessariamente na região, pode ser no organismo mesmo. Pode demaciar aquela região. Ela estimula de forma até indireta, à Indireto. distância. É uma resposta autoimune do Mas nosso é muito organismo. comum isso aí, não? Às vezes aparece, né? E as pessoas não sabem, principalmente os profissionais que não têm muito conhecimento, né? Não sabem lidar com isso daí, né? Então o paciente fica assustado, fica, meu Deus, será que foi o ácido hialurônico mesmo que colocou no meu lábio, né? É Não. verdade, esse questionamento pode ter, verdade. Então, e aparece, né? Nossa, deu uma reação alérgica. Não é uma reação alérgica, né? Mas é uma reação autoimune do nosso organismo nessa determinada situação. Isso é uma coisa comum de acontecer, tá? Você falou uma coisa interessante. Pacientes que têm doenças autoimunes, lúpus, esclerodermia, algumas doenças dessas, vocês tendem a evitar fazer esse tipo de tratamento? Principalmente se estiver ativo, tá? Então, como eu estou falando, não é só injetar, né? É entender quem é o seu paciente. Na anamnese tem lá doenças, alergias, o que você tem? Qual a medicação que você está tomando? Então, isso é importante, importantíssimo mesmo, né? Então, assim, eu particularmente, se está ativo, não. Não, volta para o seu reumatologista, vamos acompanhar, deixa acalmar, vamos ver se o seu reumatologista te dá alta, né? Se você pode realmente aplicar esse produto, né? É uma Então, visão muito assim, mais ampla, né? com certeza, não tem como. A gente está falando de um procedimento que pode piorar o quadro do paciente e da saúde dele, né? E como eu falo, o paciente entra saudável, ele tem que sair saudável, só que mais bonito da minha clínica. É Pronto. isso. É assim que a gente quer, doutor. É. E dentro dos riscos ainda, você chamou atenção para a questão de nódulo. Nódulo às vezes pode formar porque não fez a moldagem ali direito, mas pode aparecer normalmente. Mas isso, na maioria das vezes, é contornável, ou Com não? certeza é contornável, né? Depois de 24 horas, né, a gente já tem aquele processo inflamatório e tal, fica difícil de a gente moldar ele, né? Como vai ter o retorno 15 dias, eu vejo com o paciente como que está, se o nódulo é presente ou não, né? Se o nódulo for presente, a gente aplica aquela enzima hialuronidase. Essa enzima, ela degrada esse nódulo, né? Degradou o nódulo, tá tudo ok, tá tudo perfeito, né? É uma enzima que ela pode dar muita reação alérgica. Você Então, falou, sim. você tem que entender quem é o seu paciente, principalmente que tem alergia a crustáceos, né, e a picada de abelha, né? Então é uma coisa comum, isso daí, não é uma fora da curva, não. Ah, mas aí então ele vai ficar com nódulo, né? Ou, por exemplo, uma situação de emergência. Já aconteceu eu estava dando aula num curso, no meu curso, uma das médicas, ela pegou, aplicou o ácido hialurônico, né? Com todos os cuidados e tudo mais, mas mesmo assim pegou um vaso e comecei a demaciar na região e a paciente começou a ter dor, né? Certo. Então, assim, tá acontecendo um processo de oclusão ali, Isso ou não é compressão. algo raro, Não, acontece. só não acontece para quem não faz, Entendi. tá? Graças a Deus ela estava comigo ali, eu peguei a Loridase, falei, calma amor, fica tranquila, pode acontecer, né? Aí eu apliquei, fiz a massagem, na hora dissolveu, tá tudo certo, ok. Paciente, não, ó, a gente vai parar aqui agora, deixa seus vasos se recompor e tudo mais. Daqui 15 dias a gente volta fazendo esse procedimento, fique tranquilo. Complemento. Fica tranquilo, né? Só que assim, essa paciente, eu conhecia ela, eu sabia que ela não tinha alergia à Loridase, eu sabia que ela não tinha alergia a frutos do mar, não tinha alergia à picada de abelha, né? Se o paciente tem, né? Essa é a grande questão. E se Sim, o paciente tem? Você vai deixar ocluir o vaso, vai fazer o paciente perder o lábio, que perde o lábio, sim. né? Não, você vai aplicar o produto. E aí que tá a diferença. Você sabe tratar um choque anafilático, não sabe? Sem dúvida, sem Sim, a dúvida. gente aprendeu isso na faculdade, isso é básico, né? Deveria ser. É básico. Deveria ser. Insisto. Então, assim, a gente sabe tratar,
né? Então, eu sei tratar. Se acontecer essa situação, eu saber tratar também, tá tudo certo, né? E outro profissional que não é médico, que não médico, Não está preparado para aquilo. será que ele sabe tratar isso? Será que ele vai aplicar a aloridase? Será que ele tem aloridase? Porque uma das coisas que a gente fala, e você escutou isso, que se vai mexer com ácido hialurônico, você tem que ter aloridase no seu consultório. Não dá para ser diferente Não tem disso. como, cara. Entendeu? Tomara que você não use. Pode até vencer, mas tem que estar lá. Quero que vença e fique trocando. Entendeu? Mas você tem que estar lá. É recurso item básico. E assim, você tem que ter essa noção de como usar. Saber usar na dose correta, certo? Principalmente, por exemplo, fazer uma rinomodelação, quando você coloca ácido hialurônico no nariz. É a região que mais pode ocorrer oclusão. Então você tem que aplicar. Sim, Tá? você evitaria um problema muito grave futuro, né? Sim. Fazendo esse tratamento. Esse paciente fez o procedimento ali, você espera alguns minutinhos, ele é ainda próximo a você, então. Sim, com certeza. Eu gosto de sempre estar acompanhando. Eu espero aí pelo menos uns 15, 30 minutos aí esperando para ver como que tá. Tá tudo bem. Já desincha na hora. Ele é muito reativo, né? A hialuronidase, então ela já dissolve na hora, né? Então melhorou. Olha, né? Vamos marcar de novo sua consulta, né? Vamos deixar as suas células aí se recompor, né? Fechar certinho. E a gente volta e seu retorno tá tudo certo, a gente faz de novo. Não esquenta a cabeça, não. Existe mais algum outro risco, assim, do ácido hialurônico? Não está passando nada pela cabeça, mas os nódulos, essa isquemia, a infecção, você falou também, né? A Sim, infecção é uma infecção. possibilidade. Paciente que tem história de herpes labial, né, ou até herpes facial, a gente normalmente passa um aciclovir para prevenir que isso, se ele ative, né, volte O a. próprio trauma ali faça a herpes voltar na hora. Exatamente, e acontece, é uma coisa comum. Então eu passo para casa um aciclovir, ou se eu conheço o paciente, né, já passo a receita, olha, toma 3 dias antes do aciclovir, 3 dias depois o aciclovir, só para prevenir que isso aconteça, né. Então assim, isso é um cuidado que eu tenho, né. Acne também ativa ou alguma lesão ativa, eu não faço esse procedimento na região, porque primeiro vamos cicatrizar, vamos esperar estar cicatrizado o lábio do paciente para poder tá fazendo o procedimento, né? Lembrar que quando a vez que a gente entra com uma agulha e tá com um processo de infecção na região, vai causar mais infecção e o trauma vai ser maior, né? O ácido hialurônico, ele tem uma característica também que ele pode formar um biofilme, né? Então, assim, ele pode formar um biofilme de bactérias, né? E ali só vai ser tratado se tirar esse ácido hialurônico. Ou seja, só vai ser tratado se colocar em haloridase e tratar. Esse começo do ano, teve muitos alunos meus, né, médicos, que pegaram pacientes de profissionais não médicos, né, que tiveram complicações, não só no Sim. lábio, mas assim, de ângulo de mandíbula, né, de estar edemaciado, né, com ácido hialurônico, infeccionado, na verdade, né, porque não teve a asepsia correta, o profissional que fez, porque às vezes o produto a gente não sabe qual que é a origem, realmente, né. Então, assim, se é ácido hialurônico, a gente aplica a haloridase, tem que tirar e dar antibiótico e acompanhar, drenar, né? Isso é o básico da medicina, né? A gente tem visto bastante complicação mesmo. Você abre na internet, é difícil não ver, né? É, E é aquele, a pessoa não preparada e por vezes não apta na sua formação como um todo a estar ali, né? é. Sem fazer críticas direcionadas. Eu Sim, sou só um sim. host. Tá banalizado, né? E aí a gente Tem que tomar tem cuidado. que tomar cuidado. E em relação ao volume, Hum. você disse que aplica 1 ml, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem algum limite de volume labial ideal assim ou não? É que assim, né? Numa sessão mesmo, 2 ml, já, tipo assim, você já tá extrapolando. É muita É coisa muita já, né? coisa. Porque 2 ml para quem tá de fora, fala, isso não é nada. Isso aí Não. não faz uma pocinha de água. Por isso que assim, não, é muita coisa 2 ml. A chance de ter uma complicação por compressão de vaso é altíssima, entendeu? Claro que, tipo assim, eu falei que não é só também o volume, mas como escolher o tipo de ácido hialurônico correto, né? Como ele tem várias densidades, como tem vários G-primes, então assim, você tem que escolher às vezes um intermediário, né, para ter um resultado legal. E isso faz a diferença, né? Então, mais que 2 ml numa sessão, eu acho que já tá excedendo, tá sendo absurdo, né? Eu não aprovo isso. 1 ml, aí vai depender da técnica e do ácido hialurônico que você está usando. 1 ml já fica muito bonito, de verdade.
Não duvido. E por vezes nem precisa nem de 1 ml, né? Você É, consegue. às vezes, como eu falei, às vezes já tem um lábio que já é carnudo, quer fazer só um refinamento, quer fazer só um contorno, a gente pensa realmente em distribuir de uma forma mais para com fins de hidratar, né, e de melhorar, mas assim, sem exagero. Sensacional, Pablo. Eu ainda tô tomando coragem. Meu beiço aqui é bem fininho, é uma Bora fazer. porcaria. Tô precisando, tô precisando. A última vez que eu fui conversar com o Dr. Giovanni aí, que foi nosso mestre aí, Sim. seu e depois meu também, ele começou a fazer as contas, eu falei, não, Dr. Giovanni, aí é ml demais. Pra dar É, uma geral aqui. no seu caso, tira 2 ml, tá? Não, não tenho dúvida. Toma uma porrada aqui ao vivo. Mas, Pablo, olha, É, primeiramente, acho que é um tema ainda de muita informação e a gente não vai conseguir trazer tudo o que um paciente hoje seu precisa, como você falou, precisa dessa conversa e tal. Então, eu queria que você já me falasse Instagram seu, claro, para a bora galera lá. ter acesso, e qual região de São Paulo você atende, porque no Instagram consegue ter acesso também, né? Sim, sim. Meu Instagram tá drpablo.magalhães. Eu atendo na região de Moema, ali perto do Parque do Ibirapuera, né? Tenho minha própria clínica e tenho outra clínica que eu trabalho também, que é a Sculpté, que hoje, inclusive, estava lá fazendo procedimentos, né? Bem bonitona, né? Lá é bem Eu legal. já vi as imagens. Lá é do meu amigo, o nutrólogo lá, o Renato Lobo, né? Ele faz a parte de nutrologia, né? Emagrecimento, alta performance. E eu cuido da parte ali de estética na clínica, né? Deixa ele correr e você, Vou lá você vai ajustando. esculpir. Vou esculpindo ali, vou ajustando. Excelente, cara. E eu queria muito que você deixasse um recado para essa pessoa que está com medo, insegurança, porque viu muita coisa na internet, e que você trouxesse não só essa segurança, mas a beleza que o lábio tem aí, que você vive de Claro, claro. lábio hoje, além de muitos outros procedimentos. É assim, para a pessoa que procura fazer um preenchimento labial, né? Procurar quem é o profissional que você está fazendo, se ele é realmente capacitado, tá? Se é um profissional sério, tá? É o que eu falo, não adianta só ficar bonito, ser totalmente instagramável, mas a pessoa tem que saber resolver complicações, né? Complicações podem acontecer, cada organismo é diferente, cada organismo reage de uma forma diferente, né? A gente sempre está estudando, sempre treinando para poder não ter essas complicações. Mas o paciente ficar tranquilo, porque normalmente é um procedimento, como a gente faz anestésico, ele é praticamente indolor, tá? Então, assim, procurar um profissional qualificado, tá? Procurar saber qual o produto que ele utiliza, né? Eu, no meu consultório, sempre entrego a etiquetinha para o paciente, olha, foi esse aqui produto que eu utilizei, né? Eu utilizo muito da Renova, gosto muito dessa marca, tá? É uma marca que, assim, na minha opinião, ela entrega tudo que oferece mesmo, tá? E, então, assim, é um produto que eu particularmente gosto. Então, entender quem é esse profissional que você está fazendo, né? O barato sai caro, tá? O produto é caro. Então não tem como ser barato, sabe? E assim, tomar cuidado com isso. E ver se o profissional realmente ele é qualificado para isso, né? Se ele tem o know-how, assim, se ele sabe o que está fazendo, né? Que eu sempre falo também para estética menos é mais, nada de exageros, né? Vai ter retorno depois de 15 dias, pelo menos comigo é retorno depois de 15 dias. Eu quero ver o paciente, quero ver se ele tá tudo bem. Mesmo que tá tudo bem, mas mesmo assim eu quero te ver, né? Porque essa relação médico-paciente é a mais importante. Eu sou médico, eu não deixei de ser médico. Eu mexo na área de estética, né? De medicina estética, mas eu sou médico. Então, assim, nesse quesito, né? Sensacional. Obrigado demais, cara. Obrigado eu pelo Você, convite, eu não tem que sou, eu agradecer. sou um fã, já sou um Não, fã, não é de que agora, isso, eu só tá? agradeço. Não, você é maravilhoso. E, gente, aí fica a dica. Um especialista na área, doutor Pablo, veio falar de uma área, tem muita coisa ainda. É importante você ir com segurança, vá num profissional que vai te garantir um bom resultado e te dar tranquilidade de que não vai ter nenhuma complicação. E se tiver, é o que ele falou, ele vai cuidar. E outra coisa, se inscreve aí, comenta, pergunte, compartilhe. E depois eu vou pedir que ele dê desconto para todo mundo que escreveu aí. Tá bom? Segue nas redes sociais também, né? Isso, seguiu o doutor Pablo lá, faz as perguntinhas lá para ele Sim, pode também. perguntar qualquer dúvida que tiver ou se insegurança. Eu tô aqui para resolver, não tem problema não. É comum, né?
Hoje eu dou muito a aula, né? Porque é o que eu sempre falo, quando a gente dá aula, quem mais aprende sou eu. Ah, isso é maneiro, Né? isso é bom E eu aprendo, demais. às vezes, com uma dúvida de um outro profissional, colega, né? E é assim, porque ele às vezes pergunta uma coisa que eu não tinha pensado. E eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de ensinar. E também, assim, quem médico que tiver interessado, eu tenho esse curso Esculpindo Lábios, né? E é um curso, assim, bem voltado para o médico pegar a mão de fazer procedimento de preenchimento labial, né? Hoje ele já estendeu um pouquinho mais, não é só preenchimento labial. Lá você vai ter harmonização facial, rinomodelação e também até preenchimento de glúteo, né? Então tá, quer ter um bom resultado? Vá no Pablo. Quer ter um resultado tão bom quanto? Vá em quem fez o curso com o Pablo. Tá bom, gente? Pablo, obrigado Eu demais. agradeço, meu É amigo. parceiraço. Obrigadão, viu?